Boa noite a todos. Abramos nossas Bíblias para Provérbios capítulo 15 e o versículo 24. O texto diz: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Vamos orar. Comanda, Senhor, tua palavra, dirigindo-a, tomando-a com teu poder, para chegar a muitos corações. Tua palavra, por onde passamos nela, ela é sempre edificante, fortalecedora, reveladora e confrontadora. Então, Pai, diminua o homem, coloca a mim lá em lugar que ninguém possa ver, para glorificar Cristo, teu Filho, porque Ele é a própria palavra, e a palavra é Ele falando. Ele é o verbo divino, Ele é o que faz, o que fala. Então, nós glorificamos ao Senhor. Dá-me apenas tua graça para, ao abrir da minha boca, a falar o que convém falar, exaltar Cristo e trazer a mensagem de conforto aos atribulados, de salvação aos perdidos e de advertência aos que vivem no pecado. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O tema da mensagem nesta noite é caminho só para o sábio. E esta palavra sábio é a palavra que destaca no livro de Provérbios. Então nós nunca podemos pegar uma palavra na Bíblia e dar nossa interpretação conforme nós pensamos, isolando a palavra do contexto e do próprio livro, e da Bíblia inteira. Né? É assim, qualquer palavra na Bíblia. Tem termos que, se a igreja não entender, vai solapar a palavra de Deus, e é perigoso isso. E esta é a palavra sábio também, porque ela é a palavra clara, a palavra sabedoria, de onde vem a palavra sábio, é a palavra, diria, a palavra-chave do livro de Provérbios, né? Porque Provérbios, em todo o seu sentido, é sabedoria, né? Como o homem pode ser sábio? Então, conforme o que nós vemos em Provérbios, nós concluímos o seguinte: que a igreja saiba, todos os irmãos saibam, que hoje nós carecemos de homens e mulheres sábios. Está precisando disso. Quase não tem mais. Tá? Precisamos disso. Por quê, queridos irmãos? Porque no aspecto bíblico, sabedoria é de extrema necessidade para a demonstração de um viver de um crente. Então esse verso aqui, que eu li para vocês, e que vocês estão aí com a Bíblia aberta, olhando para ele, inclusive eu quero que vocês examinem bem, porque a mensagem ela é textual, então vocês devem acompanhar, tá? Esse versículo é muito proveitoso para nós, irmãos. Por quê? Nunca eu vi na minha vida, sempre o homem foi soberbo. Eu diria para vocês que eu pensava que o diabo era, dentre todos os soberbos, ele era o principal. Mas depois que eu me converti, eu percebi que eu era o principal. Né? Não era o diabo, não. Porque uma das funções do pecado, talvez a principal função do pecado, é demonstrar soberba em relação a Deus. Em relação aos homens, nós
podemos mostrar humildade e tal, nós somos assim. Mas em relação a Deus, o homem natural, ele é soberbo. Tá? E nós sabemos que hoje, nesse espírito que estamos vivendo nesta época da chamada nova era, está em alta soberba. Os homens hoje estão demonstrando soberba. E até nós os crentes, né? Se a gente não cuidar, a gente cai na soberba da época. Nós continuamente temos que voltar para Deus, para que a palavra de Deus venha dar beliscões na gente. Venha mexer conosco. Todas as mensagens que eu prego aqui, o propósito, queridos irmãos, todas, porque toda a Bíblia tem esse propósito, quebrar o homem. E os homens não gostam disso. Nós precisamos disso, irmãos. Em nossos dias, a aparência do homem tem que ser desfeita. E temos que revelar pela Bíblia o que é o coração dele. Tá? Precisamos disso. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, hoje dão ênfase à aparência. Felicidade externa. Mas nós temos que descobrir o que o homem é por dentro. Também nós lembramos, irmãos, que a soberba, eu até falei numa mensagem que eu já preguei aqui, que se você pudesse pegar todos os pecados e bater todos no liquidificador, resultaria em orgulho, soberba. Né? Como você pega mamão, banana, maçã, bate tudo no liquidificador, vitamina. Você pega todas as iniquidades, bate tudo no liquidificador e o resultado é soberba. É esse o pecado que leva pessoas para o inferno. É esse o pecado que engana muitos. Soberba. Não estou falando diante dos homens, estou falando diante de Deus. Lembra que Davi disse no Salmo 19? Da soberba o teu servo seja livre. Olha que pedido. Deve ser esse o nosso pedido. Me livra da soberba, Senhor. Então, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês o caminho que o sábio deve tomar. Eu tenho aqui 3 assuntos para tratar no texto. Então, já sabem, é uma mensagem textual. Primeiro, trataremos sobre conhecendo quem é o sábio. Esse é o primeiro assunto que eu vou tratar aqui. Segundo lugar, nós vamos conhecer o caminho dos sábios. E depois, no fim, eu vou tentar transportar vocês para o assunto, o perigo para o não sábio. Porque está tudo dentro do texto. Os irmãos vão perceber que mensagem textual tem que achar tudo dentro do texto. Senão já não é uma mensagem textual. Vamos então ao assunto aqui. Eu vou voltar a ler. Para o sábio, ao caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Primeira lição aqui, conhecendo o sábio. Porque o próprio texto diz, para o sábio. Vamos saber quem é ele? E eu gosto disso, irmãos. Porque não está tratando aqui de quem? Vocês já viram como o mundo fala de sábio? Antigamente, a Grécia foi a nação que quis mais se destacar com os grandes fenômenos da sabedoria, os grandes nomes, né? Nações têm falado muito dos seus sábios. Todas as nações onde tinha reis, tinham os seus sábios. Né? Hoje, inclusive, pela manhã, falamos dos Medo-Persas, eles tinham sábios deles, que reunia com os reis para tomar decisões. Mas a Bíblia não está tratando dessa sabedoria de alguém que fez faculdade, de alguém que é expert em determinado assunto, em política, em outras coisas. Nada disso, irmãos. A Bíblia não está tratando disso. O que a Bíblia fala de sabedoria? A sabedoria
de Deus ou dos homens? É a sabedoria de Deus no homem. Então eu tenho aqui coisas para tratar com vocês, tá? Porque a Bíblia, ela dá muito material para nós tratarmos ou conhecermos sobre o assunto. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês como Provérbios fala sobre isso. Aquele versículo que vocês conhecem, que é o versículo principal de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inclusive, é esse o versículo que destaca os livros poéticos. Porque lá em Jó 28, Jó chega àquela conclusão de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos aqui, vamos pegar uma rápida conclusão aqui, que se você pegar o homem mais culto de Ribeirão Preto do Brasil e colocar ao lado de um homem simples, pobre, mas é um crente em Cristo, este homem aqui, ele se destaca em sabedoria. Porque para Deus, não é a grandiosidade da cultura, do cérebro de alguém, mas a pessoa que teme ao Senhor. A Bíblia destaca isso. Então, você quer conhecer Deus? Você quer viver em sabedoria? Teme ao Senhor. Então, eu sempre tenho tratado aqui, irmãos, o seguinte: o evangelho moderno não produz isto. Não produz. O evangelho humanista, que dominou o mundo e tem dominado ainda, não produz homens e mulheres sábios. Em geral, não. Tem exceções, claro, porque tem os convertidos. Mas os irmãos podem notar que o evangelho bíblico produz sábios. Está vendo? O livro dos Salmos é a sabedoria expressa em atividade. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é sabedoria. Olha como começa os livros poéticos. Falando de quem? Do homem chamado Jó. O que ele fazia? Para ele ser um homem tão respeitado. É porque ele tinha dinheiro? É porque ele era dono de posses? Não. Era o temor que lhe era devido. Ele fugia do mal. Jó via o mal e corria daquilo. Inclusive, ele destaca isso, irmãos, no capítulo 31. Ele fala sobre isso. Isso é sabedoria. Vamos lá. Eu estou tentando mostrar para os irmãos o que é a base, né? O que é o alicerce daquilo que nós estamos tentando mostrar. Porque sem alicerce, a igreja não tem fundamento, não pode andar. Eu passo agora, eu nem vou abrir lá, irmãos, mas os irmãos podem abrir se quiserem, em 1 Coríntios capítulo 2. Porque Paulo trata sobre isso. O que é que aconteceu na igreja de Corinto? Os irmãos daqui sabem muito bem. A igreja lá em Corinto, porque aquela região envolvida com a Grécia toda ali, dava muita atenção à cultura, muita, né? Então, a igreja foi contaminada com esse pensamento. Começou a buscar sabedoria dos homens. Tinha ali Apolo, que era um homem muito culto, e eles estavam cultuando a Apolo. Estava um grupo, você vê como o perigo é grande, né? Quando nós cultuamos um homem, quando nós pegamos um homem e elevamos assim, olha como ele prega bonito, olha, ele é um homem culto. É perigoso, irmãos. Paulo tratou sobre isto, falou, cuidado, irmãos. Então o capítulo 2, eu creio que vale a pena, irmãos, nós fazemos um esforço aqui e abrimos lá naquele capítulo 2 de 1 Coríntios. Preste atenção. Olha o que ele diz logo no começo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo está tratando de quê? De quê? Sabedoria humana. Tá? Paulo podia fazer isso. Paulo era um homem culto. Paulo falava vários idiomas. Mas ele diz, não fiz. Eu não abri minha boca para falar palavras bonitas de sabedoria. Por quê? Ele mostra a razão. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, essa mensagem direta, Paulo falava? Sim. Ele chegava na igreja de Corinto, na oportunidade de falar, ele apresentava a mensagem da cruz. É esta a mensagem. Não tem mais nada. Então ele diz aqui, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Quando eu pego um texto desse aqui, eu fico até preocupado comigo. Porque já chegou isso na minha vida, de pregar em fraqueza, temor, e aí ele coloca o multiplicador, muito tremor, grande tremor. Está vendo, irmãos? Por quê? Porque dentro da igreja, a glória é de Deus, não é do homem. Então a fantasia da sabedoria humana entra dentro de igrejas evangélicas. É a contaminação do mundo passa para dentro. E Paulo corta isso. Ele diz, a razão por quê? Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está vendo? Olha como desviamos, irmãos. Nós desviamos sempre, né? Saímos do poder de Deus para a sabedoria humana facilmente. E é isso que está acontecendo hoje, grandemente nos movimentos evangélicos. Aquele homem é sábio, porque ele fala bonito. Não, é a mensagem da cruz. E olha, queridos irmãos, Paulo não está falando aqui que ele era fracote lá na frente. Não, ele está dizendo aqui no versículo 4, que ele pregava em demonstração do Espírito e de poder. Que coisa, fantástico, né? Então eu estou mostrando isso para os irmãos, que tem sabedoria. E aí ele começa a falar do versículo 6. Que sabedoria que ele expunha? Olha o versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Essa é a sabedoria que Paulo trata. E essa que nós devemos focar nossa atenção. Agora, queridos irmãos, qual é o elemento de sabedoria que Deus usa? Voltando a Coríntios, eu fechei a carta lá, mas eu só estou trazendo os irmãos para que os irmãos possam mentalizar, né, a igreja de Corinto, uma igreja grande, os bancos cheios, né? E Paulo fala agora com a liderança da igreja. Ele diz, irmãos, olha o que está aqui dentro da igreja. O que mais tem? Talvez lá tinha advogado, juiz, algum médico, professor de faculdade. Mas era um grupo pequeno. Dá uma olhada. Ali tem pedreiro. Tem o quê? Lavadora de roupa. Tem o quê? Alguém que trabalha no campo, plantando, um lavrador, né? Olha como Deus faz. Olha a sabedoria de Deus aí. Ele está falando, dá uma olhada, irmãos. Não olha para o mundo. Não olha para o homem. Olha para a sabedoria de Deus. Porque dentro da igreja, você quer ver a sabedoria de Deus? Olha uma igreja. Qual a razão? A razão é a seguinte. Supomos que João, aquele crente, ele é um juiz. Ele é da alta sociedade, mas ele é um crente. Quando ele entra na igreja, toda aquela sabedoria dele que ele lida no mundo, que tornou ilustre,
tudo aquilo acaba. Ele se une em pé de igualdade com todos. Lá fora não. Lá fora tem sociedades diferentes. Dentro da igreja não. Ele é igual a qualquer um. Ele vai entrar no céu, irmão João? Vai. Mas aquele irmãozinho também, que nada tem, pobre, ele deve respeitá-lo, porque ele vai entrar no céu também, da mesma maneira. Então, queridos irmãos, eu quero tratar agora do princípio da sabedoria no homem. A sabedoria no homem, ela é desprezada pelo homem natural. Ninguém no mundo dá valor para um crente. Não dá. Até que ele conheça quem é o crente. Aí ele tapa a boca. Ele fecha a boca. Olha, irmãos, qual é a glória de tudo? Qual é a glória de tudo? Qual é? É ter uma faculdade? É ganhar muito dinheiro? É ter riqueza e poder, ter prestígio, estar como numa posição de honra na sociedade? Não. Em Jeremias 9, destaca esse versículo. Eu quero levar os irmãos para lá. Vamos lá, Jeremias 9. Rapidamente, eu sei que os irmãos acham. Jeremias 9. Olha o que o próprio Deus, não é o profeta que está falando. Olha o que Deus diz. Em Jeremias capítulo 9. Ele diz, versículo 23. Não, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que destaque, né? Os irmãos querem ver um país mudar. Era se todo mundo fosse crente. Todos temessem a Deus. Toda vez, irmãos, na história de Israel, a Israel prosperava quando tinha liderança sábia, liderança de homens fiéis. Era uma nação poderosa. Os Estados Unidos foram fundados por homens crentes e tornou-se posteriormente uma nação poderosa. Caiu por quê? Por que está na situação que está agora? Porque faltaram homens piedosos, tá? Faltaram. O pecado entrou. A mentira religiosa também entrou. Então, queridos, o que Deus deu a Jesus Cristo quando ele veio aqui? Quando ele se humilhou? Dá uma olhadinha, queridos irmãos, eu estou indo para algumas passagens aqui, só para ajudar vocês. No capítulo 11 de Isaías, é uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Capítulo 11. Veja o versículo 2. Vamos ao versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Está falando sobre Jesus. Jesus é da família de Jessé. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Os irmãos podem observar aqui que está tratando do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Parece-me que tem 7. Não está tratando de 7 em termos de número. Está tratando do trabalho completo do Espírito Santo em Cristo, né? E o que destaca aqui é sabedoria. Jesus era sábio. E foi isso que destacou na vida dos apóstolos e na vida dos genuínos crentes em toda a história. Então, irmãos, quando começa a sabedoria? Quando
a conversão do pecador. Toda vez que um pecador abandona o seu pecado e corre para Deus, ele se torna sábio. Está vendo? Olha a vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem, ganhava dinheiro, desprezado na sociedade, mas quando ele foi para Jesus Cristo, imediatamente o conceito de sabedoria ocupou o coração dele. Você nota nas próprias palavras dele. O ladrão que foi a Cristo, se converteu ali na cruz, ele tomou uma decisão incrivelmente sábia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, irmãos, nós temos várias e várias ilustrações do que significa ser sábio. Vamos lá. Por quê? Porque gera no íntimo da pessoa, gera o temor do Senhor. Então eu quero concluir esse ponto, primeiro ponto aqui, dizendo para os irmãos o seguinte: neste mundo só tem dois tipos de pessoas para Deus, óbvio, o sábio e o tolo. Você vê isso em Provérbios. E esta é a visão de Deus. Deus diz esse sim, esse não. Será o conceito de Deus no juízo. Você pode olhar o capítulo 7 de Mateus, quando o Senhor fala: apartai-vos de mim, vinde benditos do meu Pai. Capítulo 25 de Mateus: vinde bendito do meu Pai, e esses para o fogo eterno. Nota, à direita dele: vinde bendito do meu Pai, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O conceito de Deus é: você é sábio ou você é tolo. Se você foi a Cristo, você é sábio. Se você está no pecado, você é um tolo. Então, queridos irmãos, agora, vamos só dar uma palavrinha de um pouco mais de aprofundamento nisto. Por que ir a Cristo? A Bíblia diz em Provérbios que em Cristo está escondido todo o poder da divindade. Toda sabedoria está em Jesus. Nós cantamos ainda: grande amigo é Jesus, nenhum amigo é igual a Cristo. Ele é a glória de tudo. Quando os apóstolos, irmãos, aqueles discípulos simples, perceberam que ele era o próprio Deus, eles perguntaram: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós não podemos escapar disso, não. Será para o nosso prejuízo. Então, queridos irmãos, eu vejo hoje o cristianismo moderno correndo para o homem e não para Cristo. A mensagem central não é o Senhor da glória crucificado, não é o Cordeiro de Deus que foi morto. É Ele que tem que ser apresentado. Quando Paulo viu que as igrejas da Galácia estavam descendo, voltando para o legalismo da lei, ele falou: o que aconteceu com vocês? Quem desviou a atenção de vocês para a cruz de Cristo, aquele que foi crucificado, que deu salvação para vocês? Está vendo, queridos irmãos? Ou vem a Cristo, ou você é um tolo. Pode ter certeza. Se você não foi a Cristo, você é um tolo. Você está indo para o inferno. Então, resumo esse ponto aqui, dizendo: a sabedoria do homem começou quando o mundo lhe chamou de louco. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, nós queremos conhecer agora o caminho do sábio. E para isso os irmãos têm que voltar para o texto. Lá, Provérbios, capítulo 15, versículo 24. A primeira coisa que nós vemos no texto é o seguinte: que Deus concedeu ao homem sábio o caminho certo. O que diz o texto? Para o sábio há o caminho. Olha que coisa. Veja o que Deus fez. Falou: esse é o caminho. Os irmãos estão percebendo que Deus nunca muda.
Ele é imutável naquilo que ele fala. A mensagem é sempre a mesma. Eu falei de manhã, de Jeremias, que quando tiraram Jeremias da prisão, espancado, porque bateram nele, o rei pensou que ele ia mudar a mensagem. Falou, não, se você não render-se aos babilônicos, você não vai escapar. A mensagem de Jeremias era a mesma. Nós nunca podemos mudar a mensagem, porque Deus não muda. Então, queridos irmãos, ele está dizendo, há o caminho. Está vendo? Então, quando a pessoa se converte, é porque Deus diz, esse é o caminho. Então, quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está chamando os pecadores para dizer, entre. Irmãos, a coisa é muito prática. Eu vejo o evangelho moderno, é mais aqui, ó, na mente. Não tem nada de prática. Deus não tolera o caminho dos homens. Ele diz, o caminho de vocês não é o meu caminho. Eu tenho o meu caminho. Então anda por ele. Eu lembro agora em Jeremias capítulo 6, quando o profeta está chamando a atenção da nação que diz desviado do Senhor. Ele diz, volta para as veredas antigas. Volte para onde Abraão andou, para onde Jacó andou, Moisés andou, Josué andou, Davi andou. Veja, esse é o caminho para cima. Então, irmãos, o assunto é tão maravilhoso aqui, que eu quero lembrar os irmãos, somente o sábio, só o sábio pode divisar esse caminho, pode olhar e ver. Porque diz o quê? Para o sábio. Então, quando conversamos com os homens sobre o evangelho, o que é que nós queremos ver? Queremos ver se há neles o interesse em mudar. Há interesse para procurar o caminho certo. A Bíblia sempre lida com os homens assim. Tá? Onde você está indo? Desvia, volta. Eu estou caminhando para o inferno, volte, toma um caminho para cima. Em outras palavras, está dizendo, você está descendo, o caminho de Deus sobe. Outra lição que destaca aqui no texto, presta atenção, é que é um caminho singular e definido. Porque diz o que o texto? Não os. Está vendo aí? Então os irmãos não desligam do texto. Há o caminho. Que coisa, né? O caminho. Deus não tem outros caminhos. Tem veredas, percebe bem. Veredas são diferentes. É aqueles caminhozinhos estreitinhos, né, que você vai pisando ali. Você fala assim, eu vou andar pela vereda que Moisés andou. Pela vereda que... Mas é o mesmo caminho, é a mesma coisa. Né? Você pode perceber, lá no Amazonas, tem vários córregos, rios pequenos, que vão todos para um lugar só, para o rio Amazonas. Né? Eles desaguam lá no rio Amazonas. E o grande rio, vai para o mar, lá em Belém. Não é isso? Então, queridos irmãos, tem um caminho só. Mas nesse caminho, Deus mostra várias veredas que a gente possa andar. Veja bem, queridos irmãos, há outra lição que se destaca aqui. Há uma direção certa nesse caminho. Qual é? Vocês perceberam? Para cima. Para cima. Eu amo isto. O caminho de Deus é para cima. O caminho do mundo é para baixo. Está vendo? Deus está dizendo, é lá em cima que eu habito. Eu habito nas alturas. Vem. Os irmãos percebem aqui? Então veja bem, irmãos. Ninguém pode entrar no caminho sem ser chamado. Tá? Quando Deus chama um pecador, a graça dá asas para ele voar. Está vendo? Então, queridos irmãos, colocar alguém que não se converteu no caminho para cima, ele vai rolar para baixo. Está vendo? Muitos começam bem, mas quando veem que é muito difícil, eles voltam atrás, porque não conseguem andar.
É loucura. Então, queridos irmãos, o sábio, quem é? O sábio é aquele que Deus diz, vinde. Ele ouviu. E quando ele ouviu, a graça deu poder. Então, irmãos, ninguém pode ir para o céu se a graça não pôr asas para ele voar. É para cima. Interessante. Deus dá o poder e uma viva fé que faz o homem ser encorajado a andar rumo ao céu. É para cima. Então, conforme Isaías, ele anda, ele corre e ele voa, porque ele tem asas para voar. Em 3, 4, 5, eu falei que há uma direção certa nesse caminho, mas também há um espírito de discernimento. Qual é? Qual é o espírito de discernimento? A fim de evitar o inferno embaixo. Está vendo aí o texto? Eu espero que vocês não desligaram do texto. Por que ele está subindo? Porque ele não quer descer. Ele olhou para baixo. Os irmãos percebem? O mundo é louco. O mundo é louco, irmãos. Satanás tem trabalhado para embelezar o caminho que desce. Eu vejo milhares de religiosos hoje, estão descendo, estão curtindo uma religião perigosíssima, porque é com esta religião, é trajado de louvores ao diabo, é trajado de uma alegria diabólica, que milhares hoje estão descendo para o inferno. Quando o homem é sábio, que Deus o chama, ele olha para baixo e diz, meu Deus, eu vou descer, se o Senhor me acudir. O homem na cruz, ele olhou para baixo, eu vou morrer agora, e se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou perecer. Ele olhou para baixo, e viu que ia cair como uma pedra, lá embaixo, e ele clamou por socorro. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Está vendo? Olha, queridos irmãos, a fim de evitar o inferno embaixo, na conversão, irmãos, é andar com Deus. Muitos que pensam que são crentes, não querem perder o convívio com o mundo, não querem ser taxados de loucos, não querem ser abandonados, né? Mas o homem que se converte, ele está pronto a ficar sozinho, porque ele quer andar com Deus. Você quer multidão? Fique com o mundo. Você quer ficar andar com Deus? Siga o caminho para cima. Nisso aqui tem duas coisas que se destacam. Primeiro, discernindo o Deus de glória que julga. Está vendo como a Bíblia é um livro de juízo, de julgamento? Céu e inferno. Hoje ninguém gosta de falar do inferno. Todo mundo quer. Você tem, pastor, que pregar coisas positivas, né? Você tem que pregar coisas que ajudam a gente. Mas a Bíblia fala. Olha para baixo. Vê lá o Hades, em fogo contínuo, as chamas não apagam. Corra para cima. Quando os anjos chegaram lá em Sodoma, não ficaram alisando, não. Não, está tudo bem. Não, corra, já. Pegue seus filhos, sua esposa, saiam daqui. A Bíblia tem uma mensagem de urgência, queridos irmãos. Em segundo lugar, há um espírito de engano que atua. Então, irmãos, nós não podemos descuidar, nós não podemos deixar de pregar, porque há um espírito de engano que atua no coração dos homens, para que eles não vejam o perigo lá embaixo. O inferno fica tão tapado pela beleza do mundo. Então Satanás sabe como colocar flores na boca de um vulcão.
Está vendo? Eles sabem enfeitar o perigo para que ninguém veja. Agora, e neste ponto aqui eu termino dizendo, há também um temor a Deus. Porque quando eu escolho o caminho para cima, eu estou indo para lá por temor a Deus. Não há uma divindade pagã e uma divindade boa. É Deus, Ele é soberano. O mesmo Deus que me leva para o céu é o Deus que ordena que pecadores caiam no inferno. Ele é soberano. Então a Bíblia não dá margem para o diabo, que é o Deus da ruindade, e Deus, o Deus da bondade. Não. Há um só Deus, glorioso, que salva e que pune. Outro detalhe aqui, nesse subponto final, é que o homem salvo, ele é movido pela fé, não é por emoções. Irmãos, o sistema da cristandade moderna é movido por uma bateria chamada emoções. Só emoção. É o sistema do evangelho hoje. E isso, irmãos, é perigosíssimo. Perigoso. Porque as pessoas não percebem que a emoção religiosa é um ataque do diabo para levar a pessoa para o inferno. E ela desce para lá. Então, queridos irmãos, a fé não se assusta com as ameaças. A fé tem um documento e anda por esse documento. Quando a Virgínia está dirigindo o carro, ela dirige tranquila porque ela tem o documento. Então ela não fica com medo. Ninguém que é documentado tem medo de andar. A Bíblia é o documento do homem sábio. Deus está falando, Ele não pode mentir. E então, um homem sábio, ele faz o quê? Ele foge de uma aliança com Satanás. Foge. E agora eu vou à parte final, o último ponto. O perigo para a alma que não foi salva. Estou saindo do texto? Não. Vamos lá. Há 3 assuntos que eu quero tratar aqui rapidamente, por causa do nosso tempo. O primeiro é o perigo de estar enganado. Esse é o primeiro. E se os irmãos olharem, os irmãos vão ver que eu estou dentro do texto. Tá? Veja bem, quando eu penso que eu sou sábio, quando na realidade eu sou louco. Tá? Paulo pensava que ele era sábio. Tá? Quando ele estava atacando os crentes, quando ele estava na religião dele, quando ele estava fazendo um esforço sobrenatural para adquirir a ressurreição, ele era um louco. Está vendo? Quando eu penso que eu sou sábio, eu sou louco. E tem milhares de pessoas assim, enganadas. Olha que coisa terrível. Quando Deus acorda pecadores, abre os olhos deles para eles verem. Olha, queridos irmãos, não tem alguém que mais engana neste século do que o diabo. Ele é o Deus deste século. E ele cega, conforme Paulo diz no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele cega o entendimento. Ele põe um pano no entendimento, ele tapa o entendimento, para que a pessoa não veja. E ele tem feito isso. Olha quanto eu tenho pedido para nós aqui, dobrarmos o joelho no chão, pôr a boca no pó, erguer nosso coração para Deus, sem misericórdia dessa geração. É terrível. Jovens, mulheres, moças, rapazes, e casados e não casados, todos estão vivendo uma época de loucura. Queridos irmãos, a segunda lição que aparece aqui, nesse último ponto, é que o caminho prova a direção. Por onde eu estou andando?
Eu sou uma pessoa obediente a Deus? Eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, que vive em oração, que foge do mal, que não dá margem para a tentação, que lá dentro no íntimo eu estou sempre clamando. Eu amo a igreja de Deus, eu amo estar com o povo de Deus, eu quero trabalhar para meu Senhor e assim por diante. Eu cuido dos meus compromissos diante dos homens para a glória de Deus. Tudo isso revela por onde eu ando. Então a minha vida está mostrando se eu estou subindo ou estou descendo. Então não adianta. Não é o falar, não é o dizer, não é o pronunciar um credo. Não é um dizer religioso. Ah, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo. Não, por onde você anda? Eu já lidei com muitos que diziam que tinha certeza de salvação. Muitos. Mas a vida, o caminho provava o contrário. Eles estavam descendo e não subindo. Olha que coisa. Outro detalhe, queridos irmãos, é que aparece no texto a revelação do perigo. Qual é? Olha bem, o inferno. Então a Bíblia não está falando, cuidado, tem um lugarzinho pior. Não, é o inferno. Quanto a Bíblia destaca isso. Inclusive eu quero lembrar os irmãos, a Bíblia fala mais do inferno do que sobre o céu. É perigosíssimo, irmãos. Hoje nós tratamos isso com desdém. Achamos que é um conto de vigário. Achamos que é uma lenda. Não, o Deus da Bíblia que fala, muitas vezes, fala nos Salmos. Você não gosta dos Salmos? Mas o Salmo fala sobre o inferno. Você não gosta de Provérbios? Olha, aqui nesse texto, é um dos textos que fala. Quanto a Bíblia destaca. Se o teu olho te escandalizar, corta, para não ser jogado lá no inferno. E assim por diante. A palavra não está falando de uma sepultura, não. Hoje está todo mundo querendo esconder, todo mundo procurando colocar um cobertor sobre o assunto, né? Nós vamos para o céu. Ímpios, profanos, estão falando, fulano morreu, está em paz. Espera um pouquinho, morreu sem Cristo. Essa semana eu pude conversar com um homem. Ele falou do filho dele que morreu. Depois eu fui falar do Evangelho. Para onde seu filho está? Onde a alma dele está? Disse, não sei. Nós achamos, morreu, acabou. Nós acreditamos no íntimo, que com a morte tudo acabou. Não. Deus não está lidando com animais. Deus não está lidando com leões, jumentos, vacas, cavalo, cachorros, não. Ele está lidando com seres humanos que caíram no pecado e são culpados. Então tem punição. Aqui na terra tem punição, queridos irmãos. Aqui na terra tem castigo, tem prisão perpétua aqui. E o Deus que é juiz não tem? Ele não dá ordem? Claro. Então, irmãos, não é aqui. Muitos pensam que o inferno é aqui. É lá embaixo. Eu lembro daquele episódio lá em Números, de Coré, Datã e Abirão. O que aconteceu com eles? O próprio Deus fez com que o coração deles ficasse congelados, endurecidos. Eles foram postos no lugar do juízo. Está vendo quando Deus endurece o coração? Eles foram colocados ali. Mandou todo mundo sair de perto. Eles não estavam acreditando. Mas quando Moisés falou, a terra abriu. E eles foram para o inferno, vivos. Está vendo? Nós brincamos com isso hoje. Não gostamos de falar. Mas a Bíblia fala. Você está indo para lá. Se você não se arrepender dos seus pecados, você está caminhando para o inferno. E eu pergunto aqui para terminar. Em que direção você está indo? Se você é um crente convertido a Cristo, o seu caminho é para cima. Há o temor de Deus, do Deus vivo, no coração. Você não é um simpatizante. Tem muita gente que é simpatizante. Jesus tinha muitas pessoas que simpatizaram com ele.
Na hora da morte, José de Arimateia veio para sepultá-lo. Nicodemos apareceu, simpatizantes. Mas Deus da Bíblia não é o Deus dos simpatizantes. Ele é o Deus daqueles que o temem, de corações contritos, quebrantados. Ele repete isso na Bíblia. Corações que convertem a Ele. Ele é esse Deus. Porque pode ter certeza, esses elementos, a fila é enorme, eles estão subindo para o céu. Olha que coisa, se nós pudéssemos ver os santos andando para o céu, subindo as alturas, indo para a glória eterna, vão para a mansão celestial. Eles escaparam do inferno e lago de fogo pelo sangue remidor. Eles agora sobem as alturas, eles têm o temor do Senhor, eles andam com seu Deus, a graça os supre de poder. Eles têm asas para voar, eles não têm medo, a morte vem, mas eles sabem bem que após a morte, a asa vai abrir, e eles vão subindo para chegar na mansão eterna, de onde nunca mais vão sair. Então, irmãos, sabedoria é escapar de uma prisão de fogo para um lugar de uma herança gloriosa, onde não há morte, nem dor, nem tristeza, nem adeus, é tudo perfeito. Não é sabedoria? Então eu quero convidar, hoje à noite, pecadores que não se arrependeram ainda, não se converteram a Cristo, que se convertam agora, antes que seja tarde demais. E Jesus veio salvar. Eu dou louvores ao Senhor por ter salvado milhares de pessoas, e Ele está salvando ainda. Hoje Ele está salvando.